Nem todo excesso é sobre o que parece. Comer demais, trabalhar demais, comprar demais, ficar horas no celular, às vezes não é sobre comida, não é sobre consumo e nem sobre distração. Às vezes é sobre um vazio. Existem excessos que passam despercebidos. Responder o celular a todo momento, comer mesmo sem fome, buscar distração constante, preencher cada minuto com alguma atividade. O silêncio incomoda, a pausa gera inquietação e o vazio provoca ansiedade. E então o excesso surge como um alívio momentâneo, mas o alívio não resolve a raiz do problema. Olá, eu sou a Gisele, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Aqui é um espaço onde fé e terapia caminham juntas. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para ti, curta e siga o canal para acompanhar os próximos vídeos. O excesso costuma ser interpretado como falta de disciplina, mas muitas vezes ele é um mecanismo de defesa. Uma forma de evitar contato com emoções desconfortáveis, porque sentir exige parar, exige olhar para dentro, exige encarar o que está escondido. E o excesso impede esse contato. Ele ocupa o espaço que o silêncio poderia revelar. Na terapia, o excesso é frequentemente entendido como uma tentativa de autorregulação emocional. Quando existe ansiedade, a pessoa busca por distração. Quando existe vazio, ela busca um prazer imediato. E quando existe dor, ela busca uma anestesia emocional. Esses comportamentos ativam mecanismos de recompensa no cérebro. Comida, redes sociais, compras, trabalho excessivo, todos liberam dopamina, que gera essa sensação momentânea de bem-estar, mas essa sensação é passageira. E quando passa, o vazio retorna. Então surge a necessidade de repetir o comportamento. É assim que o excesso se torna um ciclo. Quanto maior o vazio, maior é o excesso. E quanto maior o excesso, mais distante a pessoa fica de compreender a raiz do problema. E muitas vezes, por trás do excesso existe solidão não reconhecida, ansiedade silenciosa, medo não enfrentado, falta de sentido, carência emocional. O excesso não é o problema principal, ele é uma tentativa de lidar com algo mais profundo. A Bíblia também aborda essa busca por preencher vazios. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim: também pôs a eternidade no coração do ser humano. Esse texto mostra que existe um espaço interior que não se satisfaz apenas com coisas externas. Existe uma busca por sentido, e quando essa busca não é compreendida, surgem tentativas de preenchimento. Outro texto importante está lá em João, capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Esse versículo ele não fala apenas de fome literalmente, ele fala de uma fome interior, uma fome que não se resolve com excesso, mas com significado. Outro texto que está lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Quando a Bíblia fala que abandonaram a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas, está mostrando que a pessoa se afasta daquilo que realmente preenche e começa a tentar preencher o vazio com coisas que não sustentam. As cisternas rachadas representam essas tentativas. O trabalho em excesso, distrações, consumo excessivo, busca por aprovação, coisas que aliviam por um momento, mas não preenchem de forma duradoura. E é exatamente por isso que o excesso aparece. Porque quando a raiz do problema não é tratada, o vazio permanece. Talvez o excesso não seja apenas um hábito, talvez seja um sinal de que algo precisa ser compreendido, porque quando o vazio é entendido, o excesso perde a força. Observa com honestidade
Onde está o excesso na tua vida? Tá na comida? Tá no trabalho? Tá nas redes sociais? Tá nas compras? Agora faça uma pergunta ainda mais profunda. O que eu estou tentando não sentir? Essa pergunta abre espaço para a consciência, e a consciência é o primeiro passo para a tua mudança. Todo o excesso esconde uma falta. E quando tu entende a falta, o excesso ele deixa de ser necessário. Porque o vazio não precisa ser preenchido com distração, ele precisa ser somente compreendido. Se esse vídeo fez sentido para ti, compartilhe com alguém que precisa desse conteúdo. Eu te espero toda segunda-feira às 20 horas aqui no canal Fé e Terapia. Até o próximo vídeo.